Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia Sagrada, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 11, 12 e 13. Vamos começar Gênesis 11, 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. 11. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. 12. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. 13. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. 14. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Eber. 15. E viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. 16. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. 17. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. 18. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. 19. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. 20. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. 21. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. 22. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. 23. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor 200 anos, e gerou filhos e filhas. 24. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. 25. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. 26. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. 27. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. 28. E morreu Harã estando seu pai. Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. 31. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. 5. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã.
E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. 6. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. 9. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. 12. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. 13. Dize: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. 15. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. 16. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? 19. Porque disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis 13:1. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. 8. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. 10. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência, para sempre. 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. 17. Levanta-te, percorre essa terra,
no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. 18. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.